A pergunta que eu vou responder hoje aqui é extremamente importante para você que é investidor de renda variável aqui no Brasil, que está relacionado com o cenário político, econômico, o que está acontecendo com o Brasil e se você deve continuar com seus investimentos aqui ou levar seus investimentos para outro país, o que fazer? Como se comportar como investidor? Essa pergunta veio de um membro aqui da minha comunidade aqui no YouTube, do Augusto, e ele fez uma pergunta muito bem elaborada e eu vou tentar responder de forma tão elaborada quanto, tá? Então ele perguntou: Olá, Leandro. Em uma das últimas falas do Lula, ele apresentou o percentual da dívida brasileira sobre o PIB, menor que vários países desenvolvidos, e citou vários. De fato, o percentual da nossa dívida pública é menor que vários países desenvolvidos. Nós vamos trabalhar aqui. Eu vou mostrar o tamanho da dívida, qual que é esse percentual, por que é menor e por aí vai. Mas não cita o prazo de pagamento, os indexadores da dívida. Ainda diz que é paciente em esperar até dezembro para trocar o presidente do Banco Central e deixando entre linhas a intenção de baixar taxa de juros na canetada. Também vamos falar isso. Veja que tem vários pontos aqui que o Augusto trouxe e que de fato fazem preço aí nos nossos investimentos e a gente tem que estar de alerta para saber como gerenciar a carteira em relação a isso. Além disso, continua com a política de gastos e a taxação desconsiderando o fiscal. No outro mandato, o Banco Central subia a taxa de juros e ele baixava a taxa de juros do BNDES para empréstimo a empresas. Ou seja, é isso mesmo que acontece no Brasil, o Banco Central atua de uma forma, o governo atua de outra e eles ficam nessa briga aí, né? É como se fosse um carro sendo acelerado com o freio de mão puxado, tá? Ou seja, ao meu ver, o Brasil segue a passos largos para o desastre. Vamos ver. O que fazer com os investimentos? Levar para os Estados Unidos com o dólar batendo na máxima em 5,30? Continuar acreditando no Brasil, que o Brasil tem jeito? Será que seria um bom tema para discutir em alguma aula específica? Vamos trabalhar isso aqui então. A primeira coisa que eu quero mostrar aqui. Vamos trabalhando com os dados aqui. Então eu estou aqui no site do IBGE, tá? E eu tenho o resultado do PIB de 2023, 10,9 trilhões de reais, tá? Já tem o parcial aqui 2024, 2,7, que está se encaminhando assim, né? O PIB tende a ter um crescimento que é em torno disso aqui, 2,5, tá? Vamos trabalhar com esse número aqui, 10,9. Eu estou trazendo tudo isso para uma planilha aqui para a gente ir estudando. Então, fechou 2023, tá? Com um PIB de 10,9 trilhões. Bom, vamos dar uma olhadinha no tamanho da dívida. Aqui eu estou no site do Banco Central do Brasil, tá? E aqui a gente tem as informações da dívida, do superávit primário também e nominal. Então vamos primeiro falar da dívida aqui, a gente tem duas formas, né, que é medida a dívida, que é a dívida do setor público e a dívida geral, que daí engloba também a parte de INSS, governo estadual e municipal, tá? Se a gente for pegar o geral aqui, o Brasil está com uma dívida de 76% do PIB, ou seja, uma dívida de 8,4 trilhões. Se a gente for pegar só a do setor público, a gente está com uma dívida de 61% do PIB, 6,8 trilhões. Vamos jogar isso aqui na planilha para a gente começar a entender algumas coisas aqui. Deixa eu voltar para a planilha aqui. Primeiro, se eu tenho aqui um PIB de 10.900, eu tenho uma dívida de 8.400, 8 trilhões e 400 bilhões. Um detalhe importante, muito importante. Olha só, o custo médio da dívida pública acumulado em 12 meses no Brasil, aqui, fonte do Tesouro Nacional. Em média de 10,8% a 11%. Se eu jogo esses 11% aqui, significa que o Brasil paga de juros anualmente em cima dessa dívida 882 bilhões de reais. Se eu pegar somente a parte ali da dívida pública, do setor público, que é de 6,8 trilhões, e atualizar aqui, então 6.800, vai dar mais ou menos 714 bilhões. Inclusive, eu consigo ver esse número aqui. O Banco Central coloca, juros nominais do setor público consolidado. 776 bilhões anualizados. Tá? É o que está sendo pago aí. Que está mais ou menos relacionado com a conta que a gente está fazendo aqui. Pequena
Teria que ver qual que é essa diferença, mas a grosso modo a gente viu que a gente começa a entender da onde que vem esse número. Bom, agora eu vou pegar esse número que a gente tem aqui, ó 714, vamos fazer uma comparação com um dado importante, que está aqui, ó, que é o orçamento da receita que o governo tem, arrecadação de impostos, tal, tributos e tudo mais. Olha só, para 2024, o planejamento é chegar em 5,4 trilhões de reais. Agora pensa comigo aqui. As despesas do governo, eles tendem a andar em linha com a arrecadação. Inclusive no Brasil está andando um pouquinho acima, a gente está fechando aí com um déficit que eu vou mostrar daqui a pouquinho já no site do Banco Central. Mas pensa comigo, se a gente iguala aqui 5,4 trilhões de receita, 5,4 trilhões de gasto público, e a gente compara isso aqui com esse número aqui, vamos perceber quantos por cento isso aqui representa? Deixa eu botar aqui esse valor. Olha lá, eu inseri esses dados aqui. Então, arrecadação versus gasto público, mais ou menos ali 5 trilhões 414 bilhões. O custo da dívida, como a gente paga mais ou menos 11%, o governo tem que pagar o custo dessa dívida, 714 bilhões. Ou seja, de todos os gastos do governo, 13% é para pagar juros de dívida. Então isso aqui você pode comparar com o seguinte, imagina que você tem aí um salário, né, deixa eu ver como é que faria essa comparação. Você tem um salário de 10.900, aí você tem uma dívida de 6.800 que paga 11% lá no ano, isso aqui seria seu salário anual, tá? E aí você tem um gasto aqui, ó, de 5.400 no ano e você paga só de juros 714, ou seja, 13% vai para pagar juros do seu custo. Agora vamos imaginar, porque o Lula defende isso aqui, ó, esse valor aqui, ó, 62% do PIB, tá? Deixa eu até colocar isso aqui em percentual. Ah, não, tá muito baixo porque países desenvolvidos estão com a dívida lá em cima. Tudo bem. Só que qual que é a grande diferença aqui, gente? País desenvolvido não paga 11% ao ano de juros da dívida. Pronto, matou. Aqui está a resposta. Que, sinceramente, o Lula está se fazendo de bobo, né? Porque ele sabe disso aqui, tá? Agora, o que acontece? A gente vai em países desenvolvidos, vão pagar 5%, vão pagar... Agora, os Estados Unidos, por exemplo, está pagando 5%, mas sempre pagou menos. Vamos colocar aqui 3%, que é juros de dívida para os Estados Unidos, lá. E você consegue ver isso através do quanto você recebe ao investir no título do Tesouro americano, por exemplo. Quanto você recebe é quanto o governo está pagando de juros para o investidor dessa dívida. Então, se a gente pagasse 3% no Brasil, beleza. Eu posso subir aqui, ó, para 15% essa dívida. E aí eu vou lá para 138% do PIB, que é mais ou menos o que está os Estados Unidos hoje. Nessa casa aqui, de 130%, 140% do PIB. Aqui a gente estaria mais ou menos como um país desenvolvido. Só que pagando 3%, olha só, o custo seria 8%. Agora imagina a gente com esse tamanho de dívida pagando 11%. 30% da arrecadação do governo seria para pagar juros. Agora tem um detalhe, isso aqui só está em 11% porque a gente está na situação que está. Porque se o Brasil chega a 138% do PIB, a dívida, sinceramente, você acha que eu, investidor, você, investidor, grandes investidores, investidores gringos, institucionais, vão confiar em emprestar dinheiro para o Brasil por 11%? Não vão confiar em emprestar por 11%. Vão pedir mais. Vão pedir, talvez, 15%. E aí, o gasto do governo, o gasto com juros da dívida se torna 42% da arrecadação. Fecha essa conta? Imagina, esse gasto aqui, se eu voltar aqui na situação que está hoje, que é essa, tá? Essa aqui é a realidade do Brasil hoje, ou seja, mais ou menos 13% dos juros servem para... dos gastos servem para pagar juros. 13% dos gastos servem para pagar juros. Isso aqui é mais do que muita coisa importante, como educação, saneamento e políticas públicas, sociais. Isso aqui acaba sendo uma cifra maior do que muitos outros investimentos que o país faz, pagando juros de dívida. Nessa situação, mas dá para piorar. Ó, inclusive eu trouxe aqui para a gente ver esses números no portal da Transparência, tá? Controladoria Geral da União. E aqui a gente tem o orçamento atualizado 5,4 trilhões
e o orçamento atualizado da despesa, né? 5,36 trilhões. E olha que interessante, aqui eu tenho o orçamento, ó, a visualização das áreas, representação das 5 áreas que recebem mais recursos. Vamos lá. 1 trilhão vai para a Previdência Social, que também está mais ou menos quebrada, né? Mais ou menos não, já faz mais de 10 anos que a gente fecha no déficit. Por isso que eu defendo uma carteira previdenciária através da renda variável. Assistência Social, 278. Pronto, já daqui para baixo já perde dos juros, porque a gente investe 714 bilhões, é o custo da dívida, é juros que o Brasil paga todo ano. Então veja aqui, já está abaixo de Previdência Social. Se a gente entra numa situação, como eu coloquei aqui, a gente sobe essa dívida aqui para 10 trilhões, ó, que não ficaria em 11, ficaria lá em 13, 14 provavelmente, já daria 1,3 trilhões. 1,3 trilhão. Que eu já supero o custo da Previdência Social, que é 1 trilhão. Depois tem assistência social com 278, saúde, ó, 221. Ou seja, saiba que o Brasil investe 3, 4 vezes em juros de dívida do que ele investe na saúde. Por isso que a saúde do Brasil está do jeito que está. Educação, então, nem se fala. 163 bilhões. Ou seja, 5 vezes é gasto com... 4, 5 vezes é gasto com juros o que se gasta com educação, trabalho e outros. E por aí vai. Então, aqui dá para a gente ter uma noção. Bom, eu quero mostrar uma outra coisa importante aqui. Olha só, eu estou com um gráfico aqui, ó, do resultado primário, superávit ou déficit, no site do Banco Central. O que é isso aqui, para você entender? É quanto que o governo está arrecadando versus quanto ele está gastando. Ou seja, está sobrando dinheiro ou está faltando dinheiro nessa conta aqui. O resultado primário, a gente ainda não considera esses juros aqui, ó, esses 714 bilhões de juros. É só receita menos despesa, sem considerar os juros da dívida. Vamos ver como é que está a situação. Eu tenho separado aqui, ó, azul só abril, vermelho acumulado de 12 meses até abril e o amarelo acumulado de 2024. Então, se a gente for ver em abril, ó, setor público fechou devendo 6,7 bi, tá? Isso aqui o que acontece? Aumenta a dívida. Essa dívida que a gente está vendo aqui, ó, de 6,8 trilhões aumenta. Por quê? Porque faltou dinheiro, então tem que se endividar mais. O governo vai se endividando mais, tá? Governo central fechou devendo 8,8 bi, governos regionais positivo e empresas estatais positivo. Agora vamos focar no acumulado de 12 meses, que dá para a gente ter um histórico maior aí do que está acontecendo, né? A gente vê que o setor público, aqui, ó, ele fecha no positivo, 266 bilhões. Então, em abril, a coisa começou a degringolar um pouco mais. Se a gente for ver acumulado 2024, também está degringolando, porque está tudo no negativo aqui, ó. O acumulado de 12 meses até a gente estava conseguindo fechar aí com superávit primário, que está para cima aqui, ó, 266 bilhões no positivo, governo central 281 bilhões. Então a gente vê que a coisa veio piorando durante esse ano através desse gráfico aqui, tá? Agora, isso aqui eu não estou considerando os juros ainda. Vamos dar uma olhadinha nos juros agora. Que está aqui embaixo. O acumulado de 12 meses, a gente pagou 776 bilhões de juros. Agora, se eu pego esse resultado dos últimos 12 meses aqui, o resultado primário que tinha sido positivo, e eu tiro os juros que foram pagos, a gente fecha no negativo. E o que é isso? Um Brasil mais endividado. Então, a gente voltando aqui para a pergunta do Augusto, ele falou, ó, em uma das últimas falas do Lula, ele apresentou o percentual da dívida brasileira sobre o PIB menor que vários países desenvolvidos. Citou vários. E, de fato, o país desenvolvido paga menos juros. É simples assim. Por isso que eles podem ter dívida maior. E eu mostrei aqui nos cálculos ali o que aconteceria se a gente se endividasse em 130% do PIB como os Estados Unidos, por exemplo. Tá, mas não cita o prazo de pagamento. Deixa eu ver o que mais tem aqui que a gente pode discutir. Isso aqui é um ponto importante, ó. Mas ainda diz que é paciente em esperar até dezembro para trocar o presidente do Banco Central. E olha só, deixando entre linhas a intenção de baixar os juros na canetada. Isso aqui já se confirmou na última reunião do Copom, né? Porque 4 indicações
a reunião do Copom é formada por 9 membros, tá? Então a gente tem lá 4 indicações do governo atual, os 4 votaram para um corte de 0,5 na Selic e 5 indicações do governo anterior. Os 5 votaram para um corte de 0,25. Então, dos dois lados, não estou defendendo nenhum lado nem outro aqui, mas dos dois lados pode ter politicagem aí. Pô, como assim? Governo anterior vota para não cortar a taxa de juros, governo atual vota para cortar? Então, no final do ano muda o presidente do Banco Central, tá? Daqui a pouco já entra um novo membro lá do colegiado. E aí, o lado que vota de acordo com a indicação do governo atual já vai ser maior. E aí a gente começa, como tudo indica que vai acontecer, de acordo com a última reunião já foi assim, agora Lula deixa nas entrelinhas também, que vai ter corte na canetada. Então isso aqui a gente tem que analisar para tomar decisão de investimento. Porque o que o corte na canetada faz? Por que o Banco Central ele sobe os juros ou corta os juros? Para combater a inflação. Se o Banco Central olha e diz, não, a inflação está sob controle, que a nossa meta de inflação hoje no Brasil é 3%. Então ele entende assim, posso cortar a taxa de juros, porque a inflação ela vai ficar dentro da meta. Só que a nossa inflação está parada em 3%. E por que não cai? Porque deveria cair a inflação como a gente está com juros de 10,5%. 2 dígitos. Não tem como manter uma inflação de 3%. A inflação deveria cair. Por que não cai? Porque na mesma medida que o Banco Central está com freio de mão puxado, leia-se, taxa de juros alta, o governo está injetando dinheiro na economia. Está gastando. E aí a inflação não cai. E o Banco Central não consegue cortar. Agora, se a gente tem governo injetando dinheiro na economia e ao mesmo tempo a gente tem taxa de juros sendo baixada na canetada e não, de fato, para controlar a inflação, o que acontece no longo prazo? A inflação sobe. O mercado, gente, já está prevendo isso e eu vou mostrar isso para vocês aqui. Ó, aqui eu estou no site da Ambima e eu acabei de falar para vocês, a meta do Banco Central do Brasil é uma inflação de 3%. Mas quanto que o mercado projeta de inflação? Essa curva aqui, ó, no site da Ambima, eu consigo ver a inflação projetada pelo mercado. Como é que se calcula isso aqui? É a diferença entre os títulos do Tesouro IPCA e os títulos pré-fixados. Tá? E aqui o mercado consegue mostrar qual que é a inflação que está sendo prevista lá para frente. Qual a inflação que o mercado está pagando? Uma inflação de 5,5%, que é bem acima dos 3%, é quase o dobro dos 3% que é a meta do Banco Central. Se o governo vai lá, baixa a taxa de juros de curto prazo, que é a Selic, na canetada, o que vai acontecer? O mercado entende que, cara, eu tenho taxa de juros baixa, que é injetar dinheiro na economia. Eu tenho o governo injetando dinheiro na economia, para onde que vai a inflação? Vai lá para cima. Como que o mercado precifica isso? Através dos títulos prés. Então, o título pré-fixado, ele joga os juros lá para cima, que hoje já está em 12,22. Há pouco tempo atrás, como no último ano a gente veio tendo uma deterioração aí das contas públicas, a gente veio vendo o Brasil entrando em déficit. Essa curva foi capotando. Há pouco tempo atrás eu mostrava para vocês aqui, dentro da comunidade, quase toda semana a gente abre essa curva aqui para analisar. Esses juros aqui, ó, eles estavam de cima para baixo. O mercado estava prevendo uma queda na inflação e baixando os juros longos. De repente, isso aqui capotou por conta das coisas que estão acontecendo. E agora o mercado já joga os juros lá para cima. E por isso que a gente vê aqui, ó, quando eu vou lá em títulos do Tesouro Preço, deixa eu abrir aqui para vocês verem. Ó, eu vejo que os títulos pré-fixados 2031 estão pagando aqui, ó, 12,25. Tá? Que é o que vem daqui, ó, 12,25. É daqui que vem esses juros. Agora, o que significa isso, gente? O que significa? Essa dívida aqui, ó, que o Brasil tem, que ele paga em média 11%, é a dívida que ele já tinha emitido no passado. O Brasil paga 714 bilhões, tem pago mais ou menos isso, de juros da dívida. Só que isso aqui é de dívida que já tinha. O prazo médio da dívida no Brasil está em torno de 5 anos. O que acontece? A cada 5 anos, o Brasil tem que renovar toda a sua dívida. Então, todo ano, ele
liquida uma boa parcela da dívida, tá? Desses 6,8 aqui, ó, algo perto de 2 trilhões, ele devolve esse dinheiro e ele renova, ele faz o que a gente chama de rolagem da dívida. Só qual que é o problema disso? Esse 11% não vai permanecer. Porque como ele tem que renovar, se ele for renovar agora a dívida, ele já vai ter que renovar em 12,5%. Ou seja, já vai subir o gasto público daqui a pouco para 16% do orçamento. Vocês estão entendendo como que a coisa funciona? E provavelmente isso tudo que eu estou falando aqui não é especulação da minha parte, isso aqui. O que eu estou falando aqui é o que a gente está vendo na prática acontecer e que o próprio presidente está dizendo que vai fazer. Bom, como é que a gente se protege disso tudo? Primeiro, uma coisa tem que ficar claro. Se eu estou aqui preocupado com isso e trazendo essa aula para vocês, se vocês estão preocupados com isso e fazendo essa pergunta para mim, eu trago uma reflexão. Imagina o tamanho da preocupação do CEO de boas empresas no Brasil. Os caras estão vendo isso e estão se preocupando. As boas empresas. E eu sempre falo isso. E o que a gente deve ter na carteira? Boas empresas. Por isso que não tem jeito. Você tem que ler relatórios, você tem que estudar, você tem que entender a cabeça do gestor para ver se ele está olhando tudo isso aqui e como que ele está se protegendo. Porque se a gente for ler os relatórios dos fundos imobiliários, das boas empresas, os caras falam disso tudo que eu estou falando aqui para você nos relatórios e o que eles estão fazendo. E aí, se você concorda com a tese, vê que existe uma forma de se proteger ali, é esse ativo que a gente coloca na carteira. Outra coisa, a gente está vendo aqui que tudo indica que teremos inflação alta no Brasil. Então, o que eu faço? Eu me protejo da inflação através dos investimentos. Fundos imobiliários, para mim, é uma das melhores formas de se proteger da inflação, principalmente atrelados a fundos de tijolo. Porque um fundo imobiliário de tijolo não tem como quebrar. O que eu posso ter é vacância, né? O imóvel vai ficar vago lá, o fundo vai desvalorizar, vai ter menos rendimento, mas o imóvel está lá. E imóveis tendem a corrigir a inflação. Então, quando tudo isso acaba, o fundo imobiliário está lá, valorizado, o valor patrimonial valorizou, retoma o inquilino, volta a ter renda, pronto, estou protegido. Só que empresas de qualidade também repassam o preço da inflação. Então, também estou protegido. O que mais? Setores que menos sofrem com isso. Veja bem, quando a gente tem inflação, quem que é o primeiro a sofrer? O consumidor final, lá na ponta. Esse cara, ele vai lá no mercado e, putz, ele pagava R$10 no pacote do café, agora ele vai ver tá 15. Vai ter que comprar menos ou vai ter que comprar outra marca. Então, é lá na ponta. Então, o varejo, ele sofre com a inflação. Agora, existem empresas que não interessa se vai ter inflação ou se não vai ter, o consumidor vai ter que continuar pagando. Por exemplo, banco. Quando a gente tem inflação alta, o resultado de uma inflação alta daqui a pouco é juros altos, que é a única forma de controlar. O banco ganha dinheiro. Então, se a gente se posiciona em bancos, banco não quebra quando o juros está alto. O banco ganha dinheiro, porque as pessoas precisam do banco. Então, o banco é um bom investimento. Setor de energia elétrica. Você já parou de acender a luz por conta de inflação alta? Ninguém para. A gente sabe que a fatura vem cada vez mais alta e mais alta e mais alta. Por isso que eu já botei uma usina aqui em casa, porque eu sei que a conta de luz não vai parar de subir mesmo. Então, se eu sou investidor dessas empresas, eu me beneficio com isso. Setor de seguros. É um tipo de setor que também, independente do preço das coisas, independente da inflação, no Brasil, o setor de seguros se tornou necessidade básica. Você tem coragem de andar com o seu carro por aí, deixar estacionado na rua se não tiver um seguro? As pessoas estão fazendo seguro de tudo. E é por isso que as seguradoras no Brasil são tão sólidas e vão tão bem, pagam bons dividendos. O setor de seguro me protege. Setor de saneamento, necessidade básica eu estou falando aqui. Você está entendendo? Estou falando de coisas que você não vai abrir mão se ficar mais caro. Então, poxa, você ganhava 5 mil, tinha um custo de vida de 4. Agora as coisas estão mais caras, seu custo de vida vai para 6 se você manter o mesmo padrão de vida. O que você vai fazer? Você vai cortar coisas que você não precisa. Agora, a taxa de esgoto, de água, você vai pagar. Taxa de luz, você vai pagar. Seguro do seu carro, provavelmente você vai pagar. Você pode até pegar um carro mais barato para ter um seguro mais barato, mas você vai pagar.
Conta no banco você vai continuar tendo. Então, coisas de consumo básico são tipos de negócio que sofrem menos e que tendem a não quebrar e que fazem a gente ganhar dinheiro nessas situações. Agora, finalizando a sua pergunta, Augusto, que você perguntou aqui se a gente deve levar nosso dinheiro para fora do Brasil e para os Estados Unidos. Olha só, eu me posicionei nos Estados Unidos, uma boa posição, há uns 2 anos atrás. Tô ganhando dinheiro pra caramba lá, peguei dólar mais barato, peguei empresa descontada. Eu já tô com a minha posição lá. Para quem não tem, vale montar? Eu vejo que sempre vale. Porque se o dólar tá a 5,30 agora, e você fala nas máximas olhando para o passado. Mas diante de tudo que eu mostrei aqui, olha que dólar tem espaço para subir, hein? Tem espaço para ir para 10. Não vou ficar fazendo análise de câmbio aqui no curto prazo, porque é extremamente difícil. Mas no longo prazo, a gente vê que é isso acontecendo. O que faz uma moeda desvalorizar em relação a outra? Geralmente inflação. Se você acredita que a nossa inflação nos próximos 10 anos vai ser maior do que a inflação nos Estados Unidos, então pode comprar dólar, que o dólar vai se valorizar perante o real. Tá? Agora, não fique com medo do Brasil, porque o que eu tenho medo é de investir em índices. Você pode ter certeza que se o país não muda de rumo, se as decisões do governo não mudarem de direção, sim, a coisa vai ficar mais difícil no Brasil. Tá? A conta vai chegar. Seja no colo desse governo, seja no colo do outro governo, mas vai cair no colo de alguém. Essa conta vai chegar. Índices que representam um todo, por exemplo, o índice Bovespa, tende a sofrer muito. É por isso que eu não gosto de investir em índice. Eu gosto de investir em setores e principalmente em empresas ou fundos imobiliários, que seja, que se beneficiam desses momentos que a gente está vivendo. E tem. Aí é que tá. Você não precisa... Olha só, crise é oportunidade. Esse cenário que está se armando para acontecer no Brasil abre tantas oportunidades que já estão aí. A gente já está com títulos pré-fixados com 12,5. A gente tem o Tesouro IPCA pagando 6,5. Cara, pouquíssimas vezes isso acontece. O título IPCA faz preço em fundos imobiliários. É por isso que a gente está vendo o fundo imobiliário despencar. Porque todo esse cenário que eu desenhei aqui para você está fazendo os juros futuros subirem. Os juros futuros subindo, sobe o preço dos títulos. Os juros que os títulos do Tesouro vão pagar. Faz com que se torne uma oportunidade os títulos do Tesouro, concorre com os outros investimentos que eu tenho no mercado, ações, fundos imobiliários e vários outros investimentos, e tudo despenca. É por isso que os fundos imobiliários estão caindo, as ações estão caindo. E o que é isso, gente? É oportunidade. Eu consegui comprar fundos imobiliários bons a preços bons, ações boas a preços bons. Então, qual que é o desafio aqui? É você encontrar os bons fundos imobiliários e encontrar as boas ações. No dia 7/7, às 20 horas, eu vou abrir as inscrições para a próxima turma do curso da Estratégia 500 Pratas. Vou deixar o link aqui para você se cadastrar. Nesse dia, os 2 primeiros a comprarem o curso vão ganhar uma consultoria junto comigo. Na consultoria aqui, eu monto a carteira dos meus clientes. Tá? Então, quem é cliente da consultoria aqui, está com a carteira preparada para tudo isso que eu mostrei aqui para você hoje nessa aula. Quem faz o curso, também, porque dentro do curso eu ensino como se preparar, como escolher as melhores empresas. Então, fazendo o curso, não só você vai aprender, como os 2 primeiros a contratarem lá vão ganhar a consultoria comigo, que daí eu vou ajudar a montar a carteira. Os 50 primeiros a se inscreverem vão ganhar 500 pratas de desconto. Então, link aqui para você fazer a sua inscrição e participar da próxima turma. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas e eu te vejo na próxima aula.